Bom dia, amados irmãos, que alegria estarmos juntos, reunidos mais uma vez, mais um domingo para adorarmos a Deus. Sei que algumas pessoas já chegaram porque chegam cedo, sejam bem-vindos. Você pode compartilhar o link desse culto com um amigo, com a sua família, pode chamar o pessoal que está em casa para se reunir com você. Diga para eles que é importante estarem juntos, estarmos juntos, cultuando ao Senhor, no mesmo momento, no mesmo horário, louvando a Deus, refletindo na palavra. Isso é um momento especial para todos nós e a gente gostaria muito que a igreja estivesse reunida. É um tempo diferente, um tempo que nunca vivemos, um tempo que estamos reaprendendo a buscar a Deus na nossa casa, um tempo que o nosso relacionamento com Ele depende exclusivamente de nós. Sempre foi assim, só que a gente não tinha percebido que o nosso relacionamento, intimidade com Deus depende da minha vida de oração, da minha intimidade com a palavra, com a busca, com a compreensão da vontade de Deus para a minha vida, em viver e obedecer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus ama. A gente vai falar sobre isso. Nós temos que amar aquilo que Deus ama, valorizar aquilo que Deus valoriza. Então, nesta manhã, eu quero convidá-lo a colocar o seu coração em ordem e você se colocar diante de Deus, preparado para adorá-lo, que você possa abrir o seu coração, possa expressar sua adoração sincera ao Senhor. Eu também quero convidá-lo a se manter fiel nos dízimos e nas ofertas, no celeiro do amor, para que nós possamos continuar ajudando as pessoas nesse momento de dificuldade, cooperando com elas para que possam ter o seu alimento, aquilo que elas precisam. Nós então incentivamos você porque você sabe que Deus tem cuidado da sua vida e todos os recursos que você tem são do Senhor, os que eu tenho, que a igreja tem, nós devemos usá-los para a honra e glória do Senhor, fazendo a sua vontade nesse tempo. Que Deus continue provendo para você, para a sua casa, para a sua família. Eu sei que nós também temos enfrentado muitos problemas, alguns irmãos têm sofrido muito na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas dificuldades que estão passando. E eu quero convidar você a colocar o pedido que você tem, se ainda não estamos orando por ele, coloque aí no chat o nome dessa pessoa, para que possamos interceder por você, por sua família. E nessa hora vamos colocar a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Senhor, nós mais uma vez colocamos a vida dos nossos queridos irmãos e daqueles que colocaram o nome de alguém ou o seu nome no chat nesta hora, para que nós possamos compartilhar, Senhor, da necessidade que eles têm. Nós colocamos essas pessoas diante de Ti, nós intercedemos por elas, nós pedimos e suplicamos que o Senhor tenha compaixão de cada um que está vivendo uma luta, Senhor, talvez a enfermidade. Nós temos tantos irmãos sofrendo. O Senhor sabe os nomes que estão na minha mente e na mente da Tua igreja. Nós pedimos e suplicamos, Senhor, por aqueles que estão internados, estão sofrendo, Senhor, lutando contra o câncer, lutando contra a Covid, lutando, Senhor, contra enfermidades que têm trazido dores, Senhor, têm trazido aflições. Nós pedimos que o Senhor venha aliviar as dores desses irmãos, que o Senhor venha curar a cada um, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que existem lutas que nós vamos precisar passar por elas, mas nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Fortalece cada irmão, cada família que está sofrendo nesta hora, cada um que está vivendo, Senhor, uma luta, talvez no relacionamento, talvez na falta de emprego, na dúvida a respeito, Senhor, do seu sustento, problemas de relacionamento, famílias que estão abaladas, Senhor Deus, gente que está enfraquecida na sua fé. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nós somos frágeis, Senhor, somos limitados, Senhor, nossa fé é pouca, nós muitas vezes não confiamos em Ti, não buscamos na Tua palavra a força necessária, não gastamos tempo conversando com o Senhor, abrindo o nosso coração, tendo um tempo de comunhão contigo. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos, Senhor, a cada dia, confiando em Ti, buscando o Senhor, esperando em Ti, tendo um relacionamento verdadeiro, real, honesto contigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a superarmos a nossa fragilidade na nossa fé, Senhor Deus,
alimenta-nos com a verdade da Tua Palavra e, portanto, ajuda-nos a ler a Palavra, a estudar a Palavra, Senhor. Ajuda-nos a obedecer, a colocar em prática, a buscar o nosso irmão, aquela pessoa que carece, a pregarmos o Evangelho, a compartilharmos o Teu amor e a Tua graça, Senhor, a Te amarmos. Ensina-nos a Te amar, Senhor. Ensina-nos a Te adorar, a usar as palavras e a vida para honrar o Senhor. Nós pedimos nesta manhã que Tu venhas nos abençoar nesse tempo, aceitar a nossa adoração e nos ajudar a Te adorar em espírito e em verdade. Que nesta manhã nós possamos Te agradar, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinar a Tua Palavra, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa viver uma vida que Te agrade, para que a gente possa viver para a Tua glória, Senhor. É assim que nós oramos e suplicamos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar a Deus juntos nesta hora. Vamos ler o que diz o salmista no Salmo 100. Eu convido vocês também a lerem junto comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Nós, como igreja, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Igreja
ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. E a igreja do Senhor vai continuar cantando porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Então nós vamos alegrar o coração do Senhor com o nosso canto, com a nossa voz, com a nossa declaração de amor a Ele. Aleluia. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração, elevar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
Nós sentimos o pulsar de Deus, nós sentimos o coração dele perto de nós. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, ele sempre está com a gente. Tantos motivos para agradecer ao nosso Deus. Cante e declare isso para o Senhor. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor faz na minha vida, te agradeço pelo que ainda o Senhor vai fazer. Então louve o nome do nosso Deus e agradeça a Deus junto conosco. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amados, nós temos estudado a palavra de Deus, tem sido um tempo, na verdade, de estudo. Eu estou tentando construir com você uma narrativa para que você entenda o propósito da criação, para que você entenda que você é amado por Deus, que você deve amar a Deus, o que nós já vimos até agora.
nós vimos que o homem foi criado para a glória de Deus e, portanto, viver para a glória de Deus é amar a Deus, é amar a si mesmo, é amar ao próximo, é amar os seres criados, é amar a natureza. Esses amores na nossa vida nos levam a um comportamento, uma prática que agrada a Deus e, portanto, nós cumprimos o propósito da nossa criação, porque ao amar a Deus, nós revelamos a sua glória, nós revelamos quem Ele é, nós revelamos o seu poder, a sua graça, o seu amor ao mundo. Do mesmo jeito que a natureza revela a glória e o poder de Deus, como vamos ver melhor, nós devemos fazer isso para todo o mundo. Hoje, então, nós precisamos começar a refletir e a pensar a respeito da necessidade que temos de amarmos os seres criados por Deus e a natureza. Nós vamos fazer isso em 2 ou 3 encontros para que a gente possa entender bem. Além dos comentaristas que eu consultei, e eu quero destacar Derek Kidner e Champlin, muito conhecido, eu quero ressaltar, e talvez seja a base maior, porque é um texto muito bom, da doutora em botânica Solange Cristina Mazzoni Viveiros. É um trabalho, um texto que foi publicado pela Ultimato, chamado Ecologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E quando nós olhamos então para o relato da criação, nós vemos que Deus, após ter criado todas as coisas, Ele diz que o que Ele fez era muito bom. Deus considera que a sua criação está pronta e diz o texto que no 7º dia Ele descansa. Lá em Gênesis 1:31 diz: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Em Gênesis 2, 1 e 2 diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Possivelmente, querido, uma das razões para que o texto relate o descanso de Deus, não é porque ele estava... Obviamente, não é porque ele estava cansado, mas possivelmente é porque quando Deus criou a natureza, quando Ele terminou esta criação, Ele criou uma natureza junto com o homem que pudesse sobreviver em equilíbrio, onde o homem e a natureza iriam então ter condições de viver de forma harmônica, viver em paz, viver neste relacionamento de amor planejado por Deus. O projeto de Deus então estava concluído e o homem era o seu mordomo. Nós falamos que isso é possivelmente, porque nós não temos um relato que afirme isso, mas pela observação e pelo que vemos, possivelmente uma das razões era esta: havia então no início da criação sustentabilidade, uma vida sustentável, uma vida onde não havia degradação, mas havia uma relação de respeito e uma condição de sobrevivência mútua para que o homem e a natureza, os seres criados, pudessem viver bem. Por isso a palavra afirma que toda a terra inteira está cheia da glória de Deus. Ela reflete a beleza da glória de Deus. O texto do Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Em Isaías 6:3 o profeta diz: e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Quando Deus criou o mundo, Ele revelou ali o seu poder, Ele revelou a sua inteligência, a sua sabedoria, Ele revelou o seu grande conhecimento a criar uma natureza exuberante, mas sustentável. A natureza tem uma beleza extraordinária. Se você, quando vê a natureza criada por Deus, não vê a mão de Deus, você tem um problema sério de compreensão da verdade da palavra e do propósito da criação. Você precisa, nesta manhã, nesses estudos, aprender a respeito disso. A terra, então, revela o poder, a bondade e a justiça de Deus. A criação revela a glória e os atributos de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 1:20.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está falando aqui no contexto de que o homem não pode negar a existência de Deus, porque a própria existência da terra e de toda a natureza e das galáxias revelam a existência desse Deus, o amor desse Deus, o poder desse Deus. Então, como era ali no começo da criação a relação entre o homem e a natureza? Primeiramente, eu queria considerar essa relação na subsistência do homem, na sua alimentação, no seu sustento. Então, em um primeiro momento, a relação do homem com a natureza era de usufruto. O homem, então, usufruía da natureza. O trabalho do homem com a sua alimentação era um trabalho de coleta. Ele colhia, então, os frutos e ele bebia a água que estava ali na natureza. No primeiro momento, o homem é um coletor. Em Gênesis 1, 29 e 30, diz assim: disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Em Gênesis 2:9 ele diz: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda em Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então nós vemos que tudo que existia estava disponível para o homem se alimentar. Os vegetais estavam disponíveis, exceto uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem poderia tudo, menos uma coisa, uma restrição apenas. E nós vamos falar sobre essa questão do pecado em si em um outro momento. Aqui nós precisamos entender que o homem deveria usufruir dos recursos naturais, das fontes naturais que Deus criou para o sustento da vida do homem, aquilo que era necessário para o homem. E esse relacionamento de coletor era um relacionamento que não comprometia a saúde da natureza. Ele deveria então colher os frutos das árvores, ele deveria colher as folhas das plantas comestíveis, as raízes do solo também que eram comestíveis. Ele se alimentaria daquilo, ele deveria buscar abrigo onde a própria natureza dispôs os espaços para que ele pudesse se proteger, e naturalmente a terra se manteria saudável. Nesse primeiro momento há uma harmonia, uma tranquilidade, porque de tantos frutos que havia, o homem se alimentaria, os animais se alimentariam, haveria então sobra, e a própria natureza daria conta daqueles frutos que porventura não fossem comidos, porque o ciclo da natureza, com as suas sementes, tudo isso, e os animais cooperando com a natureza, havia harmonia, havia paz, o jardim era perfeito para o homem, e o homem era o seu guardião. Mas qual era efetivamente então esse alimento? Como nós lemos nos textos que mencionamos, eu quero destacar então melhor, eu quero ir afunilando até que você entenda que alimento era esse. No texto de Gênesis 1, 29 e 10, nós lemos que eram todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, todos os vegetais como alimento foram dados a tudo que tem em si fôlego
de vida. Ou seja, além dos homens, ou do homem e da mulher, os grandes animais da terra, os pequenos animais, todos os animais, iriam se alimentar de todos os vegetais. Em Gênesis 2:9, o texto diz que todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento estavam disponíveis para o homem. No meio do jardim, inclusive, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou em Gênesis 2:16 e 17 que o homem poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto de uma. Havia uma proibição para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ele comesse da árvore, ele iria morrer. Em Gênesis 3:3, Deus diz: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Obviamente, então, nós percebemos que o homem, no começo da criação, ele não comia carne de animal. Ele era vegetariano. No começo da criação, esta era a harmonia perfeita entre o homem, os seres criados e a natureza. Então, que alimentos eram esses? Nós estamos falando aqui da família de vegetais. Esta família inclui folhas, inclui flores, frutos, tubérculos, raízes, caules. Isto é o que compõe esta família. Queridos, eu não sei quais eram exatamente as espécies de vegetais que havia ali no jardim, que havia ali naquele contexto, mas os vegetais comestíveis que nós conhecemos são os seguintes: são as verduras. Sabe o que é verdura? Verdura é a selga, é a alface, é agrião. Não é uma receita, não é um programa de receita de culinária. Eu quero te lembrar de como era esta alimentação e de como nós temos tantos elementos naturais que nos remetem então à harmonia que havia entre o ser humano e a criação de Deus, e como o homem valorizava, amava o que Deus amava. Deus criou algo para o homem se alimentar, e o homem deveria se alimentar daquilo. O que são as verduras? Novamente, a selga, a alface, agrião, couve, escarola, espinafre, repolho, rúcula e tantas outras. Eu menciono essas para você se lembrar de quem são. As flores comestíveis, você não sabe, mas o brócolis, por exemplo, a couve-flor, o alcachofra, são flores que estão aí na dieta de quem gosta de comer os vegetais. Os legumes, que são frutos salgados, que têm semente, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, pepino, pimentão, tomate, entre outros que você também conhece. Apesar do tomate também ser considerado fruta, né? Os caules que nós temos aí para alimentação, aipo, aspargo, palmito, raízes, tubérculos que nascem debaixo da terra, incluem a batata e as raízes, beterraba, cenoura, mandioca, nabo, rabanete, entre outras. As algas marinhas, que também são os vegetais do mar, as leguminosas como o feijão, que o brasileiro tanto gosta, as solanáceas, que também, novamente, tomate, batata, berinjela, pimentão, e as frutas, que são o fruto doce. Aí nem vou mencioná-las, porque são tantas. É claro que aqui, né, querido, há uma exceção, que a gente falou pimentão, agora quiabo, jiló, então isso, não, claro que não é necessário, se você não come isso, não tem muito problema não. Eu estou brincando, querido, tem gente que ama aí um quiabo aí, com não sei o que, porque eu não gosto de quiabo, nem de ló, nem de pimentão, por mim poderia tirar dessa lista. Eu estou falando que, eu como tudo isso daqui, claro que não, querido, mas nós estamos tratando da palavra de Deus, a gente precisa entender que nós temos uma grande dificuldade com essa alimentação saudável, que era o propósito da criação, e que nós não honramos e não valorizamos. Então, certamente, para que o homem tenha uma alimentação saudável, a sua dieta alimentar deve incluir esses vegetais que nós mencionamos. Deve incluir esse tipo de alimentação, não só incluí-los, mas deve incluir a ação do homem em plantar esses vegetais, em cuidar desses vegetais e em comer esses vegetais. Não só o que o homem come,
mas ele deve então manter na natureza aquilo que os seres vivos comem, se alimentam. Ele deve manter a natureza também na sua beleza, na sua estética, para que isso possa honrar a Deus. Quando nós comemos aquilo que Deus produziu da terra, da natureza, para nos alimentar, nós então fazemos isto e comemos para a glória de Deus. Nós valorizamos o que Deus valoriza, nós amamos o que Deus ama e nós honramos a Deus porque entendemos que Ele fez algo para nós e nós o recebemos das suas mãos e nós nos alimentamos. Quando nós tiramos algo da natureza, querido, que foi plantado com cuidado, que foi plantado de forma correta, que foi plantado sem agrotóxicos, sem a corrupção que o homem trouxe para a natureza, nós estamos como que tirando um fruto direto da mão de Deus. Quando a gente pega no pé aquele fruto e a gente come, pode estar até azedo, pode até não estar da melhor maneira, mas isso é um presente de Deus para nós e nós devemos aprender a honrar aquilo que Deus planejou para nós. Isso é a primeira coisa que eu quero falar com você nesta manhã. Nós devemos valorizar aquilo que Deus ama e aquilo que Ele fez para nós. Nós que temos dificuldade de comer aí os vegetais, precisamos restaurar a nossa compreensão do amor de Deus por nós e do nosso amor pela natureza. E quando nós valorizamos aquilo que Deus fez e amamos o que Deus fez, nós nos alimentamos de forma mais saudável. Isso daqui está falando de uma alimentação feita para o corpo humano, para que nós tenhamos energia, para que nós possamos viver bem. Essa coisa da carne, depois a gente vai falar sobre isso. Segunda coisa, como era a relação então do homem com a natureza, essa relação quanto à sua responsabilidade. O texto bíblico diz que o homem tinha uma relação de domínio, ele era o gestor daquilo que Deus criou, colocou sob a sua condução, sob o seu cuidado. O homem era responsável pela natureza. Deus então ordenou ao homem e deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra, de lavrar a terra e guardar o jardim do Éden. Isso está em Gênesis 2:15. Eu espero que você esteja anotando, olhando o texto bíblico, para que você possa conferir o que eu estou falando e entender a verdade e deixar a verdade transformar o seu coração e transformar até o seu paladar, querido. Gênesis 2:15 diz o seguinte: Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Portanto, querido, além de colher e comer, além de pegar a água na fonte e beber, o homem deveria manter a natureza saudável, manejando a natureza, cultivando a terra. Ele deveria então cooperar com Deus no sentido de que muitas plantas e árvores não tinham ainda se desenvolvido. Se no começo, bem no início então dos momentos do homem, ele era apenas um coletor, agora nós compreendemos que o homem também deveria ser um agricultor. Ele deveria então usar a natureza com responsabilidade para o seu sustento, para a sua alimentação. Agora ele não deveria usá-la com excessos. O seu trabalho na terra deveria ser também de preservá-la, de mantê-la. O homem então iria colher, iria talvez podar, iria tirar algumas folhas ressecadas, iria de alguma maneira fazer com que aquele ambiente fosse saudável para ele e para as plantas. Ele deveria então deixar as plantas e as árvores também descansarem, colher no tempo certo, pegar a fruta quando ela estiver pronta para ser comida e não para ser guardada, armazenada, mas tirar aquilo que era necessário para ele. Assim ele daria tempo da própria natureza se restaurar naturalmente, né? Dessa maneira, com esse trabalho como agricultor, o homem estaria honrando a Deus e honrando a criação de Deus. Ele estava agindo para a glória de Deus, ele estava amando aquilo que Deus amou e criou para ele, e isto glorificaria a Deus. Queridos, a terra era favorável ao homem.
O homem manejava a terra e ela respondia. Havia uma sinergia entre o homem e a natureza. Ele produzia, a terra produzia bons frutos para o homem, produzia os frutos na estação certa. O homem então era saudável, o homem tinha alegria em trabalhar na terra, em colher o fruto da terra, em cuidar da terra, em preservar e manter a natureza também saudável, em se alimentar dos frutos da natureza. Por quê? Porque o homem amava a Deus, porque o homem ouviu a ordem de Deus e cumpria aquilo que foi mandado fazer. Ele amava as coisas que Deus fez e deu para ele. Que coisa extraordinária deveria ser essa relação, querido. Que coisa maravilhosa viver em harmonia com aquilo que Deus criou, com o próprio Deus e com o ser humano. Que felicidade era para o homem, então, junto com o seu Criador, com sua mulher, o homem e a mulher, os seres criados e toda a natureza, viviam em paz, viviam em harmonia, de forma sustentável. Quero que você crie esse quadro, entenda essa realidade. Perceba que no paraíso criado por Deus estão as referências e os valores e os princípios que nós devemos buscar na nossa vida. Um relacionamento verdadeiro de amor com Deus envolve toda a sua criação. Como é estranho a gente ver que tantas pessoas que não têm um relacionamento com Deus estão muito mais preocupadas com essa harmonia entre o homem e a natureza do que nós cristãos. Essa reflexão, querido, é para todos nós, para a gente reavaliar como nós temos vivido esta responsabilidade dada ao homem naquele contexto. Ela revela esta harmonia, inclusive entre o homem e os animais. Eles compartilhavam dos mesmos alimentos, eles estavam em paz, não havia nenhum conflito entre eles. Os animais eram próximos do homem, como nós vamos mencionar. Olha o texto de Gênesis 1, 29, 30, que diz: eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, às aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. O que Deus fez acontecia, era um fato, estava presente na vida do homem. Mas os animais, além de compartilharem os alimentos, eles estavam sob o domínio do ser humano. O ser humano deveria cuidar deles, deveria interagir com esses seres criados. Como nós vimos anteriormente, repetimos aqui em Gênesis 2,19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Nós já falamos sobre isso, que para nomear os animais, o homem tinha uma relação de proximidade, de admiração, de observação e de domínio, porque é o homem quem diz: olha, esse vai ser o seu nome. É importante a gente entender que na cultura judaica o nome era dado depois do nascimento, a não ser que houvesse um evento específico que definisse o nome daquela pessoa, mas geralmente era depois do nascimento. As circunstâncias que envolviam a família, a mãe, os pais, a circunstância do nascimento, os nomes eram mais descritivos, eles falavam a respeito do que aconteceu para a chegada daquele ser vivo. Então, é claro que a cultura de Adão não é a cultura judaica. A cultura judaica é muito posterior na história do povo de Deus. Mas ali no começo, possivelmente e obviamente de forma mais enfática ainda, haveria a observação dos seres e, portanto, os nomes que Adão deu aos seres criados tinha a ver com esse afeto também que Adão sentia por esses seres. Não havia nenhum conflito, nenhuma resistência no relacionamento com eles. O trabalho então do ser humano era uma bênção, querido. Até agora nós vimos: o homem era um coletor, o homem era um agricultor, o homem usou sua criatividade para nomear os animais, o homem estava manejando a natureza para sua sobrevivência e ele estava seguindo a orientação do seu Criador.
O homem trabalhava e o trabalho era uma bênção. Não pense jamais que o trabalho faz parte da punição, que ele veio depois do pecado. O trabalho está desde o começo da criação. Foi dada a responsabilidade ao homem de trabalhar, de produzir, de cuidar, de gerir a natureza, de cooperar com Deus nisso. O trabalho do homem, então, cumpria o propósito da sua criação. Por isso que o trabalho era uma bênção. Ele valorizava aquilo que Deus fez. Ele amava aquilo que Deus amava. Ele foi colocado por Deus como um administrador da criação. O trabalho do homem era excelente. O trabalho do homem era abençoador. O trabalho do homem fazia com que o homem também fosse digno de comer daquilo que ele estava manejando, que ele estava cultivando. O homem colhia e o homem comia. Seu trabalho de cuidado, de poda, seu trabalho de manejo era recompensado e trazia satisfação ao ser humano. O trabalho, querido, é um dever e é uma bênção. Eu quero, nesta manhã, trabalhar um pouco mais com você essa questão de que nós fomos criados para trabalhar, para produzir, para transformar a terra. Deus deu uma ordem para o homem, não foi: olha, só colha a terra, só pegue os frutos e coma. Você não vai mexer na terra, deixa ela intacta, a natureza. Não, não. Nós fomos chamados para intervir na natureza, para mexer com ela de forma saudável, de forma sustentável, de forma respeitosa. O homem, então, é o principal administrador daquilo que Deus fez, porque ele é o principal beneficiado, quase não sai, né? O beneficiado com aquela produção. Mas ele não ia produzir só para ele. Ele estava cuidando da natureza porque os seres criados dependiam também disso. E aí, é claro que ele tinha ajuda das aves, é claro que ele tinha ajuda dos insetos, das abelhas, essa semana eu e Karina vimos então um beija-flor, que coisa extraordinária. Ele vai de flor em flor, colocando ali, beijando, né? Polemizando também. E esse processo é tão extraordinário. A gente vê uma abelha que quer matar, mas que coisa extraordinária é a abelha, querido. Que coisa linda é isso. Eu também tenho dificuldades. Ninguém quer ser picado por um inseto, mas se você deixar ele em paz, não vai acontecer nada. Aquele chamado do homem era um chamado para fazer com que a natureza fosse exuberante, extraordinária, para que servisse à humanidade que viria depois, aos seus filhos, às suas gerações. E quando nós olhamos mais tarde a lei que Deus deu ao seu povo, muito tempo depois, nós vemos que o mesmo princípio foi usado na criação. O homem deveria trabalhar. O homem deveria, então, usar do seu trabalho e do seu trabalho sobreviver, mas também o mesmo princípio do trabalho de Deus, que trabalhou 6 dias para criar e no 7º dia descansou, foi usado lá na lei. Lá na lei em Êxodo 20, 9 e 11, a lei dizia que o homem deveria trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E ali no contexto da lei, o 7º dia é o sábado. O modelo ali é um modelo bem restrito, bem específico a respeito do trabalho e do descanso do homem. Mas o modelo é dado pelo fato de Deus ter trabalhado 6 dias e descansado no 7º. Nós cremos que esse princípio é válido, que apesar da lei cerimonial não estar mais em vigência para nós entendemos que o princípio ainda é o mesmo. O homem foi criado com uma estrutura física que requer que a cada período de 6 dias trabalhados ele descanse um. Há um ciclo, então, que aponta para equilíbrio. Pense no contexto da criação, havia equilíbrio e sustentabilidade. O homem deveria trabalhar, mas deveria descansar. Há uma constância maior no quê? No descanso ou no trabalho? Tem gente que quer descansar 6 dias e trabalhar 1. Não é isso que a internet vende?
Quantas coisas você recebe assim, olha, trabalhe 2 dias, trabalhe poucas horas, faça o dinheiro trabalhar por você. Essas pessoas não entendem nada do princípio da criação, de honrar a Deus com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua produtividade para tornar o mundo um lugar melhor. Deus nos criou então para uma constância maior no trabalho, na produtividade. São 6 dias que o homem deve investir na produtividade, na transformação da natureza, no manejo da terra. Para promover o que com o seu trabalho? Para promover uma terra saudável, um mundo saudável, para promover o bem para as pessoas, para promover um ambiente saudável para os animais e o seu cuidado com a natureza. Todos nós, de alguma maneira, querido, deveríamos estar envolvidos em atividades que o seu fim é produzir o sustento para o ser humano e uma terra saudável para todos os seres criados. Não apenas para uma parte, não apenas para nós, mas para todos. O homem, então, não pode, contudo, trabalhar sem descansar. Há um ciclo necessário de trabalho e descanso. Por quê? Porque Deus ama também o ser humano. Por quê? Porque o homem deve amar a si mesmo. E o autocuidado é necessário. E o descanso é uma necessidade para que o homem continue vivendo de forma saudável. Eu e você precisamos aprender e entender isso, bendito. Se o homem está trabalhando 7 dias sem descansar, se o homem tem uma rotina pesada, exagerada, significa também que os animais que o homem está usando em seu trabalho não vão descansar. Significa também que a terra na qual o homem está trabalhando não vai descansar. O ciclo de descanso é para o homem, e como o homem para de trabalhar, os animais param de trabalhar e a terra para descansar. O que nós fizemos ao longo do tempo é que nós criamos então rotinas de trabalho. Eu paro de trabalhar hoje, mas você continua trabalhando e mexendo na terra, você continua trabalhando e usando os animais. E nós então não temos respeito pelo que Deus criou como ciclo necessário para o homem, até mesmo na lei. Depois, quando a lei vem, até a terra descansaria 1 ano. Eles trabalhariam na terra 6 anos, a terra daria os seus frutos, mas eles deveriam deixar esta parte que foi trabalhada, então, descansar e trabalhar em outra parte. O processo, então, da humanidade, e nós nos tornamos nômades por isso. A gente consumia tudo que havia num lugar, mas não deixava descansar. A gente ia para outros lugares porque aquele lugar não estava produzindo mais. Nem sempre é para o bem da terra, era porque a gente esgotava todos os recursos da terra. Se o homem não descansar, o ciclo de honra da natureza, da criação que Deus fez, da valorização da terra, da vida, dos seres criados, do ambiente saudável é comprometido. Nós precisamos descansar e por isso nós devemos valorizar também os 6 dias de trabalho, mas devemos valorizar o dia do descanso. Quando a gente foca demais no trabalho, quando a gente não para descansar, vai ter prejuízo para toda a natureza, vai ter prejuízo para mim e para todo mundo. Da mesma maneira, é claro que quem descansa demais traz prejuízo para a economia, traz prejuízo para a sua casa, para a sua saúde. Quem é sedentário demais traz prejuízo para a sua saúde. Por isso, nós não podemos descansar de forma exagerada. Deixa eu considerar com você uma coisa. Quem trabalha demais, querido, e quem descansa demais, compromete a sua capacidade de amar. Quem não está zelando por esse ciclo saudável de trabalho e descanso, ele vai comprometer os seus relacionamentos de amor. Sua relação de amor com Deus será comprometida. Ele não vai separar um tempo de qualidade para buscar a Deus. Ele não vai separar um tempo de qualidade para ler a palavra de Deus, de orar. Ele vai estar cansado e na oração ele não vai ter um tempo consciente, uma reflexão sadia. Ele vai falar palavras desconexas, sem sentido.
ele não vai conseguir se aprofundar, ele não vai ter paciência para ficar e esperar na presença de Deus e de refletir na palavra. Ele não vai ter ânimo para praticar as boas obras, para cuidar do próximo, para servir no ministério que Deus deu para ele. Tem gente que se desgasta trabalhando, inclusive nos ministérios da própria igreja, mas de forma equivocada, é um ativista. Ele pensa que ele deve estar em todas as coisas, fazer todas as coisas, porque isso agrada a Deus. A gente já viu que não é assim. Deus tem algo para nós no tempo certo, na hora certa, mas nós devemos descansar. Quando nós trabalhamos demais, sua relação de amor com você mesmo fica comprometida. Seu autocuidado não vai ser saudável. Como você vai desenvolver então sua saúde de forma apropriada, com uma boa alimentação? Você não vai conseguir fazer isso. Você vai comer pouco, comidas não saudáveis, em pouco tempo. Quanta gente que para no trabalho e tira um tempinho só e come rapidinho. Querido, tudo isso que eu estou falando para você serve para todos nós, para mim mesmo. Na semana estava na igreja e falei com o Itu, que trabalha na nossa igreja. Eu vou levar comida para lá porque eu estou sem tempo, porque eu não posso parar para que eu não saia também tão tarde. Nós estamos agindo contra nós. Quem trabalha demais sem descansar também compromete sua relação de amor com o próximo. Por quê? Não temos tempo para ter compaixão e misericórdia do próximo, para perceber que existe gente sofrendo perto de nós. Não conseguimos valorizar a família. É o pai que chega tão tarde que os filhos já estão dormindo, sai tão cedo que eles ainda não acordaram. Que tempo desafiador tem sido esse, que tem gente que está ficando em casa e não consegue desfrutar da família. Por quê? Porque vive para trabalhar, porque está doido para sair de casa. Eu já ouvi de gente, eu preciso sair de casa, preciso voltar para trabalhar, que eu não aguento mais. O que está acontecendo com a gente? Que a gente se preocupa com a economia do país, a gente se preocupa com o que os políticos falam, a gente se preocupa com o que o patrão fala, a gente quer honrar todo mundo, menos a Deus. A gente não consegue entender que o descanso faz parte do propósito da criação para nós, para que tenhamos uma vida saudável, um relacionamento saudável com a natureza e com o próximo. A sua relação de amor com seus filhos, com seus amigos, fica comprometida quando você está trabalhando demais, exageradamente. Porque você quer mais dinheiro, porque você quer mais conforto, porque você quer mais luxo, porque você quer comprar coisas mais caras, porque você quer fazer viagens extraordinárias. Honrar a Deus? Não, eu preciso honrar a mim mesmo e ao meu prazer e a tudo que eu busco. A sua relação de amor com os seres criados e com a natureza ficará comprometida, obviamente, porque nós nem conseguimos compreender a nossa responsabilidade com a natureza, com os seres criados. Não conseguimos contemplar aquilo que Deus fez, a criação de Deus, nem conseguimos valorizar o que Deus ama. Nós somos esse povo que, para o nosso trabalho ficar melhor, a gente faz estradas, a gente cobre o chão com asfalto. A gente é aquele que quer ir no mercado comprar tudo pronto e comprar aquilo que foi feito, a gente não sabe de onde veio e nem como foi feito, a gente não está nem aí. A gente quer rápido e a gente quer porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa ter dinheiro, porque a gente precisa ter prazer na vida. Quem trabalha demais e não descansa, não sabe contemplar aquilo que Deus fez, a natureza de Deus, não consegue olhar para o verde da natureza, para as árvores. Queridos, nós temos que trabalhar na terra, nós somos jardineiros da terra. E isso contraria, é claro, uma grande máxima filosófica conhecida por todos, que diz que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Ou numa versão mais popular, as árvores somos nós. Mas isso daí não é desse jeito, porque nós somos os jardineiros deste mundo, desta terra. Nós somos responsáveis por cuidar da terra e trabalhar na terra e descansar junto com a terra e respeitar a terra. A gente ainda vai falar sobre isso, porque o assunto ainda precisa de muito esclarecimento. E como
Se a gente está falando de descanso, se a gente está falando de trabalhar 6 dias, descansar um dia, nós precisamos deixar claro que nós cremos que a lei foi interpretada de forma plena por Jesus, e a gente entende que a gente deve adorar a Deus não mais num lugar específico e num dia específico, não é no templo, a gente não vem adorar só no templo, a gente já aprendeu isso nesse tempo. Onde estamos em casa e na nossa casa precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Do mesmo jeito que aquela mulher samaritana compreendeu e foi ensinada, o tempo chegou, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você deve adorar a Deus onde você está todos os dias. Nós devemos separar, sim, entendemos, um dia especial para adorarmos juntos, faz parte da nossa cultura, da herança que recebemos. A igreja primitiva fazia isso, sim, fazia muito mais do que isso, e nós pegamos só essa parte aí. E nós fazemos isso, devemos continuar fazendo, isso é bom, mas nós devemos adorar a Deus todos os dias, porque todos os dias são dias que nós devemos honrar ao Senhor com a vida, com a voz, com a palavra, com a oração, com o comportamento, com as boas obras. Mas, querido, nós devemos separar um dia para ir e juntos estarmos aqui, fazemos isso no domingo. E por que não fazemos no sábado? Nosso assunto aqui não é sábado e domingo. Nós entendemos que um dia devemos separar, sim, para adorar a Deus, para focar na adoração a Deus, para dar exclusividade para Ele, não para nos desgastarmos e nos estranharmos, porque a gente está fazendo um monte de coisa no domingo, em que a gente não consegue vir para um culto adorar a Deus e ficar acordado no culto. Não estou falando de ninguém não, nem comentando que isso acontece, muitas vezes não. Mas acontece que às vezes a gente está tão cansado porque está fazendo o que está servindo ao Senhor. E na hora de cultuar juntos e refletir na palavra, a gente está cansado demais. A gente deve separar um dia, a gente deve adorar a Deus todos os dias, mas nós devemos separar um dia para descansar. Um dia, 6 dias trabalhar e um dia descansar. É no sábado? É assim que funciona para você? Você tem folga no sábado, você pode descansar no sábado? Que bênção! Porque tem gente que no dia do descanso trabalha muito, faz um monte de coisa. Como isso vai acontecer na sua vida? Eu não sei. Se você não tem disciplina, você deve buscar disciplina. Se o sábado é melhor para você, faça no sábado. Nós não cremos que só é o sábado. Deus estava marcando o calendário. Não cremos assim, porque se a gente for botar o calendário na ponta do lápis, talvez o sábado que a gente vive na semana agora não seja mesmo aquele sábado lá. Isso é um outro assunto, outra questão, e honestamente não é o que nós queremos tratar aqui. Eu quero que você entenda que a dinâmica da criação, Deus criou você para trabalhar 6 dias e descansar 1. Deus criou o ser humano para que no dia ele trabalhe por algumas horas e descanse um tanto, e tenha um tempo com a família, e tenha um tempo de lazer, e tenha um tempo de reflexão da palavra, e tudo isso deve acontecer no dia. Nós estamos administrando mal o nosso tempo, nós estamos trabalhando às vezes demais, ou estamos trabalhando de menos, e nós estamos desonrando a Deus e o propósito da sua criação. Você deve assimilar e entender o princípio que nós estamos falando, o princípio da palavra a respeito do ciclo de trabalho e descanso. E aí você deve aplicar com sabedoria na sua realidade. Porque tem gente que trabalha, eu trabalho 12 por 36, 36 por 72, 15 por 80, eu não sei a sua escala, eu não sei como é a sua vida, eu sei que você deve descansar, de preferência, dormindo 8 horas por dia, que você deve separar, no mínimo aí, 1 hora do seu dia para reflexão, para oração, para buscar ao Senhor, que você deve se alimentar e ter um descanso para que a digestão aconteça, e você deve ter então um tempo de trabalho. Nós temos aqui usualmente 8 horas de trabalho diárias. Você deve ter um tempo de lazer especial com a sua família, você deve ter um tempo de descanso, de relaxamento, de preparação para o sono. Agora você deve trabalhar 6 dias e descansar 1. Como você vai fazer isso? Eu espero que Deus te dê sabedoria para isso. Bendito trabalho deve ser uma bênção, assim como era no começo da criação. O descanso deve ser uma bênção. E você deve incluir no seu tempo de descanso, no seu dia de descanso, deve ser uma virtude para você aprender a usufruir da natureza,
contemplar a natureza criada. Nós devemos criar oportunidades para estar fora de casa, para botar o pé na grama. Eu sei que tem gente que está falando assim, eu não sou um desses tão naturebas, como a gente chama, mas eu estou confrontado com a palavra e desafiado pela palavra, e por isso você também deve estar desafiado. Nosso trabalho, nossa alimentação, nosso descanso deve honrar a natureza e deve glorificar a Deus. É isso que eu quero te falar nesta manhã. Trabalhe, pare de ser preguiçoso. Ah, mas eu estou sem emprego. Arranja uma maneira, uma forma. Trabalhe de alguma outra maneira. O trabalho, querido, também não é só o seu trabalho que você tem um emprego. Às vezes tem gente que sai do emprego e vai fazer um outro trabalho para ajudar alguém, vai fazer algo para cooperar com a saúde de alguém. Trabalhar é honrar a Deus através da minha capacidade de transformar as coisas para o bem da humanidade. Descanse, descanse com consciência, com intenção. Não use o tempo de descanso para fazer outros trabalhos. Descanse porque o seu corpo foi criado por Deus para trabalhar e para descansar. Faça essas coisas para a glória de Deus. Nesta noite nós vamos continuar falando sobre isso. Eu espero você às 19 horas para que nós possamos adorar a Deus juntos. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Dá-nos consciência de que o trabalho é uma bênção e de que o descanso é necessário, que nós te honramos quando fazemos isso. Dá-nos consciência que nós devemos comer do fruto da terra, um alimento saudável, Senhor Deus. Dá-nos capacidade de entendermos o que isso significa e de valorizarmos o que o Senhor valoriza e amarmos o que o Senhor ama. Que a gente possa reaprender, que o nosso paladar seja restaurado, Senhor Deus, para a beleza que o princípio da criação trazia, onde a gente comia do fruto da terra e comia para a Tua glória, Senhor Deus. Nós queremos Te honrar, Senhor, com o que nós comemos, com o que nós plantamos, com o que nós cultivamos, Senhor Deus. Dá-nos sabedoria para isso. Ensina-nos nesta manhã, ensina-nos nesta noite, para que a gente também possa continuar aprendendo. Abençoa a vida de cada um. Nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um grande abraço para você, um bom almoço. E eu espero você hoje à noite com a sua família às 19 horas. Fique em paz, em nome de Jesus.